Olá, essa é a apresentação de Projeto Arquitetônico 4 com o tema Conjuntos Habitacionais. O conjunto escolhido foi o Conjunto Habitacional Governador Juscelino Kubitschek, a monumentalidade da arquitetura moderna. Contexto histórico. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, é localizado em Belo Horizonte, idealizado no princípio da década de 50 pelo então governador de Minas Gerais, Juscelino Kubitschek. Por meio de uma troca, o Estado forneceu o terreno localizado junto à Praça Raul Soares, na região central da cidade, e a iniciativa privada realizou a construção. O início da construção foi em 1950 e a inauguração tardia em 1970. Neste período, as capitais brasileiras começaram a ver altos edifícios tomarem conta das regiões centrais. Pensado a partir do ideal estético moderno para a classe média, o conjunto poderia abrigar à época 1% da população da cidade. Mal dimensionado, demorou 20 anos para ficar pronto. Tornou-se então moradia de baixa renda, mesmo sendo originalmente um empreendimento no mercado imobiliário. Inicialmente, o projeto considerava 1.450 unidades de apartamento, um hotel, um museu, um centro comercial, uma rodoviária, a instalação de uma repartição pública e entre outros. O conjunto é formado por 2 prédios, de 26 e 36 andares, respectivamente. Possui 1.086 apartamentos e ocupa uma área total de 1,6 mil metros quadrados. O edifício mais baixo, situado na Rua dos Timbirás, tem aproximadamente 100 metros de largura e é exclusivamente residencial. Enquanto o mais alto, situado na Rua dos Guajararas, possui metade dessa extensão, porém a mesma medida de altura. E abriga, além de apartamentos, alguns estabelecimentos comerciais e de serviços públicos. Arquitetura na década de 50. A arquitetura moderna foi introduzida no Brasil por meio da influência e atuação de arquitetos estrangeiros, como Le Corbusier e Mies van der Rohe. As obras desse estilo apresentavam como características formas geométricas, uso de pilotis, pisos contínuos nas fachadas e aproveitamento do espaço do edifício. A arquitetura brasileira tem como marca um conflito entre o neocolonial, estilo dominante na arquitetura brasileira e que se manteve aqui pelos colonos portugueses, e o modernismo, que começava a ganhar espaço. O Estado teve papel importante na consolidação do modernismo arquitetônico brasileiro, pois patrocinava obras, já que buscaram o modernismo como símbolo de modernidade e progresso do novo Brasil que se desenvolvia, a ideia de uma nova nação com identidade própria. A tomar como exemplo o projeto arquitetônico de Brasília. Aos poucos, a arquitetura moderna brasileira foi ganhando destaque no cenário mundial, passando a imagem do novo Brasil que estava se desenvolvendo. Tomando a estética Le Corbusiana como base, se dispunha de uma planta livre, elaboração de uma estrutura independente que permitia a livre distribuição das paredes, já sem exercerem função estrutural. Fachada livre resulta igualmente na independência da estrutura. Assim, a fachada pode ser projetada sem impedimentos. Pilotis, sistema de pilares que elevam o prédio do chão, permitindo o trânsito por debaixo do mesmo. O terraço-jardim recupera a área ocupada pelo edifício, transferindo-o para cima do prédio na forma de um jardim. Janelas em fita, possibilitadas pela fachada livre, permite uma relação desimpedida com a paisagem. Aqui temos um detalhe do pilotis que foi baseado na estética de Le Corbusier. No projeto, a foto da esquerda mostra a construção da torre menor e a foto da direita é um esquema onde mostra seus setores privados, semi-privados e públicos. Planta de implantação, mostrando como ela é disposta no terreno. Planta piso com as tipologias dos apartamentos. E aqui nós temos os apartamentos, tipo 1, 2, 3 e 4. Aqui temos as plantas térreas mostrando os equipamentos desse conjunto, que se dispunha de uma estação rodoviária, estacionamento, galerias e lojas e mercado. E na segunda temos um restaurante, uma área de leitura, um lounge e o hall do hotel. Aqui nós temos o projeto do alçado norte e sul do bloco A. Alçado oeste e leste do bloco B e as suas axonometrias. À esquerda temos um corte A do bloco B e à direita o corte B do bloco B.
Aqui analisemos dois conjuntos habitacionais distintos. Cabe notar as particularidades na implantação. No JK, torre e bloco estão colocadas de forma perpendicular, reproduzindo uma forma em T. Isso com a finalidade de evitar a obstrução de vistas panorâmicas dos apartamentos sobre a paisagem urbana, como indicado em croquis por Niemeyer. Na implantação do conjunto habitacional Miguel Alemã, construído na década de 50, particularmente do bloco laminar, zigue-zagueando, se observa uma organização atenta com a movimentação solar. Os corredores coletivos são colocados estrategicamente para proteção contra o sol intenso, aparecendo sob as fachadas sul, leste e oeste. No JK aparecem 8 tipologias, no bloco laminar resolvidos com princípios geométricos diferentes. À direita do núcleo triangular de elevadores aparecem paredes autoportantes em distâncias repetitivas, gerando 5 tipos de apartamentos simplex por um sistema de agregação de módulos, na planta de cor amarela, laranja, marrom claro e marrom escuro. Do lado esquerdo do núcleo triangular de elevadores aparece a organização do semiduplex, com um corredor apenas a cada 2 andares. Parte está composta por 3 tipos de apartamento. O apartamento estúdio, verde, no mesmo andar do corredor coletivo, desprovido de cozinha, planejado para ter apoio do serviço de restaurante do conjunto. Um apartamento maior, situado meio andar abaixo do corredor coletivo, azul claro, e o apartamento propriamente semiduplex, o azul escuro, situado meio andar por cima do corredor coletivo. O JK tem um corredor interiorizado desprovido de luz natural, criando um ambiente pouco atrativo. O corredor tem a função unicamente de circulação. O projeto do conjunto JK e o modelo do semiduplex. Longe de ser apenas uma experiência pontual para o projeto do conjunto, a organização do semiduplex se insere dentro de uma linha de trabalho prévio do próprio Niemeyer, no qual o projeto habitacional era desenvolvido a partir de um estudo da célula habitacional vista em corte, utilizando a técnica projetual do planejamento em seção, que criava organizações com plantas alternadas. Estas formas projetuais estavam sendo exploradas desde o século XIX, mostrando diversas vantagens, como redução das áreas de circulação coletivas e melhoras em termos de privacidade. A estrutura está composta de 4 partes. A primeira delas é o projeto do conjunto JK e o modelo do semiduplex, que descrevia o projeto original do conjunto focado na parte habitacional. Na segunda parte, temos os meios níveis e amplitude visual no interior doméstico. Procura-se entender os efeitos visuais e a imagem do interior configurado mediante esta técnica, sendo a continuidade visual entendida como própria do moderno, desde o olhar popular. Na terceira temos varanda, terraço coberto ou jardim de inverno, que visa abrir a discussão sobre a curiosa proposta de incorporar 2 varandas, aparentemente para oferecer melhor controle térmico. E a última, a ventilação do interior doméstico e a vida moderna sadia. Se observa o significado do interior doméstico desde a perspectiva popular. Para entender a proposta do semiduplex, cabe rever as pranchas de 1954. Dentre essas, na planta do bloco A aparecem 2 tipos de organizações nos andares habitacionais. Do lado direito, saindo do núcleo de elevadores com forma triangular, os apartamentos se organizam dentro de uma série repetitiva de paredes portantes, regularmente distanciadas, que resolvem 5 tipos de apartamento, como dito anteriormente. Todos esses de um andar. Mas do lado esquerdo do núcleo de elevadores se situam os semiduplex, aparecendo o corredor coletivo a cada 2 andares, apenas. No caso do bloco B, de 36 andares, esse tipo de organização é utilizada em todos os andares a partir do 10º pavimento. A circulação coletiva não era apenas a única vantagem nos olhos de Niemeyer. Evidências dos diferentes entendimentos de Niemeyer desse tipo de estilo de organização aparecem na planta de detalhamento do apartamento. Aqui está a isometria do semiduplex e a planta baixa. O apartamento semiduplex no JK tinha no projeto original 2 varandas profundas em cada lado da fachada, posicionadas para funcionar como um sistema integrado de regulamento de sol e ventilação. Elas proporcionaram uma camada protetora entre o exterior e o interior, gerando um colchão de ar entre 2 camadas de vidro, como um jardim de inverno. O semiduplex previa favorecer a passagem contínua do ar com ventilação cruzada.
Funcionalidade do semiduplex. Ele tem a vantagem de oferecer uma maior privacidade, de reduzir as áreas de circulação à metade, na medida em que estão dispostas andar sim e andar não. E tem a vantagem de contar com aberturas para a fachada frontal e para a fachada posterior, possibilitando ventilação cruzada. Disposição geral do conjunto. Nós temos 3 tipos. O simplex. Um ponto positivo é que não possui escadas internas e tem uma maior economia de circulação e elevadores. E um ponto negativo é que tem uma face inteiramente tomada pela circulação, obrigando a abrir todas as dependências para a mesma face. Temos o semiduplex, que um ponto positivo seria a economia de circulação e respectivas paradas de elevadores, porque tem andares alternados. E o ponto negativo é a complicação estrutural devido aos desníveis entre as lajes e o corredor interno desprovido de iluminação natural. E tem o duplex. Um ponto positivo é que melhora a estrutura e circulação de elevadores e que é dotado de iluminação natural. E o ponto negativo é que tem escadas na célula. Aqui são algumas perspectivas. Planta a perspectiva de um dos modelos do apartamento e a perspectiva da piscina. Aqui nós temos a perspectiva do jardim externo e a do restaurante. E por último, a perspectiva do museu e da rodoviária. Aqui é a planta modificada e é a planta mais atual do conjunto. Por último, temos uma maquete do monumental edifício JK. E assim acaba a nossa trajetória pelo conjunto habitacional Governador Juscelino Kubitschek, ou JK.